Bem-vindo de volta ao The Chow Time Pod, sou Red. Hoje trago um vídeo de Alexander Grace. Um dos achados mais marcantes foi como as jovens mulheres têm uma visão mais negativa dos homens do que o oposto. Pode explicar algumas dessas estatísticas para nós? Sim, de tudo o que vimos, isso foi o que mais me chamou a atenção. Estamos acostumadas a ouvir sobre visões negativas e misoginia de jovens homens em relação às jovens mulheres. Então, estamos olhando para um ambiente onde as jovens mulheres têm uma visão muito mais negativa dos jovens homens do que o contrário. É muito interessante porque eu acho que se você for uma observadora casual de parte do discurso sobre política de gênero, e especialmente sobre a manosfera, você presumiria que esse tipo de divisão entre jovens mulheres e jovens homens era causada pelas opiniões e comportamentos dos jovens homens em relação às mulheres. Talvez seja mesmo. Vamos falar mais sobre os motivos por trás desses números, mas na verdade é muito mais evidente do lado das atitudes das mulheres. Exatamente. E nem é recíproco. O quê? As mulheres são o problema. Do lado dos homens jovens, há um grande desequilíbrio. As mulheres têm uma visão muito mais negativa do que os homens jovens. Os dados estão aí e confirmam o que você já sabia. Eles têm mentido para nós. Agora podemos provar isso. Esta senhora aqui, ela conduziu uma pesquisa muito detalhada com mais de 2.000 pessoas com menos de 30 anos em todo o Reino Unido, com perguntas sobre muitos assuntos sociais e políticos. E, felizmente para nós, as respostas foram divididas por gênero. Isso nos deu alguns dados fascinantes para analisar. Então, vamos lá. Então, naquele clipe de abertura, eles estão falando sobre como todos culpam os rapazes e a manosfera por criar toda essa tensão entre homens e mulheres. É a misoginia que é responsável pela guerra cultural. O verdadeiro problema é que os homens são apenas sexistas horríveis que odeiam as mulheres. Bem, essa é uma história interessante, considerando que os dados dizem exatamente o oposto. Como os homens veem as mulheres? 72% positivo e apenas 7% negativo. Como as mulheres, droga. Apenas 7% de nós vemos as mulheres de forma negativa? Os homens veem outros homens de forma 50% positiva e 21% negativa. Isso é uma proporção de 3:1 na negatividade. As mulheres odeiam mais os homens do que os homens odeiam as mulheres. Os dados provam isso. As mulheres têm 3 vezes mais chances de ver os homens de forma negativa do que o contrário. Mas, por favor, continue. Me diga como é a misoginia dos homens que está causando todos os nossos problemas. Me diga por que o conteúdo de homens na internet é a verdadeira fonte de toda essa tensão. Nós precisamos, quero dizer... Sempre digo que é como a pílula vermelha. Há sempre aquela raiva da Red Pill quando os homens ficam amargos ao aprender e entender o mundo. Eles ficam tipo, não era assim que eu pensava que o mundo funcionava. Claro que existe uma certa amargura, né? Mas é só isso. As pessoas, os homens ficam chateados e depois percebem como o mundo funciona e aí se adaptam. Ou simplesmente desistem. Normalmente essas são as duas opções, né? Ou eles vão desistir do jogo ou vão se adaptar ao jogo e ficar muito bons no jogo. Mais documentários sobre a manosfera dizendo que os homens são sexistas. E, ao mesmo tempo, precisamos manter absoluto silêncio sobre o fato de que as mulheres têm 3 vezes mais chances de serem preconceituosas e de terem opiniões negativas e odiosas sobre o sexo oposto. Emily, você conviveu bastante com esse grupo de mulheres jovens para sua reportagem. Como essa visão negativa sobre homens influenciava a vida delas e aparecia nas conversas com você? Fiquei muito surpresa com quão negativamente elas falavam dos homens. E quero dizer, algumas delas ainda tinham namorados e ainda estavam saindo com alguém, embora algumas fossem até bastante negativas em relação aos homens com quem estavam namorando. Uma garota me disse, não imagino meu namorado no bar debatendo política com os amigos enquanto esse é o principal assunto entre minhas amigas e eu. Então, sabe, ela era bem crítica em relação a ele, mesmo amando, ela era bastante crítica em relação a ele. Algumas mulheres com quem falei desistiram dos homens e afirmaram não ter interesse ou amigos do sexo masculino. Não é fascinante como a grande mídia mente descaradamente para você? Mente diretamente na sua cara. Sem culpa, sem consciência. Tenho certeza de que a história dessa mulher não é surpresa para você. Você já sabe disso. Você já viu isso na sua vida.
O sexismo contra os homens está em toda parte. Nossa cultura está impregnada disso. E mesmo assim, as conversas sobre sexismo sempre vão em uma direção só. Homens odiando mulheres. Homens são misóginos. Homens estão sendo radicalizados. Não, não estão. Os dados provam que não estão. Espere até ver esses gráficos. Vamos dar uma olhada nesses gráficos. Olhe para as respostas dessas 3 perguntas. Eu me sinto seguro perto de pessoas do gênero oposto. Homens, 71% concordam, 7% discordam. Mulheres, 51% concordam, 24% discordam. Eu posso confiar em pessoas do gênero oposto. Homens, 71% concordam, 9% discordam. Mulheres, 52% concordam, 24% discordam. Eu me sinto compreendido pelas pessoas. Literalmente 1/4 de todas as mulheres discordam e não confiam ou odeiam os homens. É o que estamos vendo agora. 1/4, 1/4. Ou desculpe, 1/4 do gênero oposto. Homens, 71%. Quase errei minhas frações. Que vergonha para um asiático. 10% concordam, 8% discordam. Mulheres, 51% concordam, 25% discordam. Você vê o padrão? Os homens são muito consistentes, 70%, 71%. As opiniões deles sobre as mulheres não são odiosas nem misóginas. No geral, são bem positivas. Houve algumas respostas mistas que não estão incluídas nesses gráficos, mas você vai perceber que as opiniões negativas sobre as mulheres estão todas na casa de um dígito. Esses não são os dados que você esperaria ver se os homens, como um todo, fossem um grupo odioso que desprezasse as mulheres e tivesse visões sexistas. Se realmente fôssemos esse grupo tão odioso, não construiríamos a sociedade do jeito que ela é, certo? Nós tentamos tornar a sociedade justa. Esse é o lance sobre os homens, né? A gente se importa com justiça. No geral, todo mundo tem oportunidade de fazer as coisas. Não é aquela justiça onde todos recebem o mesmo, mas ainda assim é justiça. Sobre as mulheres, não há ódio ou hostilidade. Os dados comprovam. Este grupo demográfico geralmente gosta e confia nelas. O que os homens criticam não é o grupo demográfico das mulheres, é a ideologia, é o feminismo. Você já sabe o que eu vou dizer. Os homens têm um problema com o feminismo, não com as mulheres. Dê uma olhada nisso e lembre-se de que apenas 7% dos homens viam as mulheres de forma negativa, mas 18% dos homens veem o feminismo de forma negativa. Isso é quase o triplo do número de homens que não gostam do feminismo em comparação com os que não gostam das mulheres. Sei que vocês entendem a importância disso porque é assim que eu penso, e é assim que pensa a maior parte do meu público. Não odiamos as mulheres, nós as amamos, o que nos incomoda. Sempre falo isso no nosso canal. Nós amamos as mulheres, os homens amam as mulheres, a ponto de estarmos dispostos a nos sacrificar por elas. Mulheres geralmente não fazem isso por homens, só estou dizendo. O nosso amor geralmente é muito forte em uma direção só. É sobre o estado atual da feminilidade. Estamos irritados com os danos causados pelo feminismo. O fato de tantas pessoas ficarem surpresas ao descobrir que os homens não odeiam as mulheres tanto quanto dizem por aí é prova de como estão projetando profundamente. Nós não odiamos as mulheres. Pergunte sobre a minha mãe. Peça para eu falar sobre a Emily ou minha... Nunca... Minha mãe está fora de questão. Não me pergunte sobre isso. Eu amo muito ela. Isso é tudo que você precisa saber. Filha, isso nunca foi sobre... Se quiser ouvir histórias da minha mãe, vá ao canal, mas odeio quando mulheres me fazem perguntas pessoais sobre a minha mãe. Eu simplesmente não quero responder porque isso me coloca em um estado vulnerável que eu não quero mostrar. Em termos demográficos, nós gostamos de mulheres. O problema é com a ideologia, e essa é uma distinção que a grande mídia está determinada a não fazer. Eles querem confundir as duas coisas. Querem tratar a crítica masculina ao feminismo como se fosse a mesma coisa que o ódio dos homens pelas mulheres. Mas não são a mesma coisa. Os dados provam que não são. Agora, isso não quer dizer que não existam pessoas por aí que odeiem um grupo demográfico inteiro, mas não são os homens. Você pode ver isso claramente nos dados. As mulheres têm opiniões odiosas sobre o gênero oposto 3 vezes mais que os homens. Esses dados provam que a mentalidade de vítima das mulheres é totalmente uma projeção. Eu vejo... Isso é algo inventado na cabeça delas. Surpresa nenhuma. Olha isso. Quando perguntaram às mulheres se elas acham que os homens as respeitam, 26% das mulheres disseram: não, os homens não me respeitam. 26%.
E ainda assim, lembre-se, só 7% dos homens têm uma visão negativa sobre as mulheres. A percepção das mulheres sobre a falta de respeito dos homens em relação a elas é 3,8 vezes maior do que o nível real de opiniões negativas dos homens sobre as mulheres. As mulheres simplesmente acham que os homens dizerem coisas ruins sobre as mulheres ou responsabilizarem as mulheres é falta de respeito. Então, de onde vem esse número de 26%? Por que as mulheres estão percebendo tanta falta de respeito direcionada a elas? Bem, esses 26% estão longe dos 7% de negatividade real relatada pelos homens em relação às mulheres, mas está muito próximo dos 21% de mulheres que veem os homens de forma negativa. É uma projeção. São as mulheres jovens que são odiosas e sexistas. Elas vivem em um mundo onde, objetivamente falando, pelos dados, os homens têm uma visão geralmente favorável em relação às mulheres. Mas porque essas jovens são odiosas e sexistas, elas imaginam que os homens devem sentir isso em relação a elas? Elas são tão sem noção? Elas têm uma vaga consciência de que esse sexismo existe, mas diagnosticaram completamente errado qual é sua verdadeira origem. E isso é ruim para os homens, porque não só temos que receber todo esse ódio, negatividade e sexismo vindo das mulheres, ao mesmo tempo, elas negam completamente que se sentem assim e projetam tudo isso em nós. Se você ficou confuso com tudo isso, se perguntando como é que essas mulheres conseguiram ser tanto as agressoras quanto as vítimas, aqui está a sua resposta. É projeção. Uma geração inteira de jovens mulheres está completamente perdida e tão distante de sua feminilidade. Tenho mais dados, mais gráficos que quero mostrar para você. É realmente triste, porque a feminilidade e as mulheres têm a reputação de serem pessoas que, você sabe, deixam as coisas fluírem. Muito fluidas, muito abertas, bastante flexíveis. E essa é uma característica legítima da feminilidade, mas está em grande parte ausente nesta geração de mulheres modernas. As atitudes e comportamentos que você observa nas jovens de hoje se aproximam muito mais da masculinidade. Pensamento rígido, visão maniqueísta, sabe? Exigindo conformidade, mente fechada. Você pensaria que estamos falando de homens realmente teimosos, mas não. Estamos falando de jovens mulheres. É tão triste. Todas afirmaram que não namorariam um homem que não compartilhasse das opiniões básicas delas. E considerando que mulheres e homens não têm exatamente as mesmas opiniões políticas, e você sabe, isso vai se tornar mais complicado se as mulheres simplesmente não estiverem dispostas a namorar um homem que discorde delas em questões centrais. Elas viam isso como uma posição moral inflexível. Sim, achei muito interessante, pois isso fica claro em questões políticas e sociais específicas. 6 em cada 10 afirmam que teriam dificuldade em namorar alguém com opinião diferente sobre o conflito Palestina-Israel. Mas não é só isso de novo. É engraçado como esse conflito em particular é um problema tão grande entre os jovens. A maioria de nós não é realmente afetada por isso, de certa forma. Tipo, a guerra deles, o problema deles é com eles, não com a gente. Por que nos preocupamos tanto com a paz no Oriente Médio? Quem se importa? Deixe eles resolverem. Viva sua vida, faça o que precisa, pois ainda tem sua vida para viver. E tem muito mais coisas para fazer nos Estados Unidos, tipo, imediatamente para arrumar sua vida do que em algum país distante. Só tô dizendo. O Oriente Médio. Olhe para todos esses problemas e você vai ver que, de modo geral, as mulheres são muito mais rígidas em suas opiniões. O que está acontecendo? É uma característica da feminilidade ser mentalmente flexível, ter a capacidade de ver as coisas de vários ângulos e levar em conta várias perspectivas diferentes. Essa é uma das forças das mulheres. Não tem uma única questão aqui em que as mulheres estejam sendo mais abertas do que os homens. Olhe para todas essas coisas que as mulheres consideram motivos absolutos para terminar. Se ele discorda de mim, se ele não vê as coisas do mesmo jeito que eu, acabou. Isso é uma completa perversão. Não é assim que deveria ser. Está tudo invertido. A cultura está doente. Há algo fundamentalmente podre em seu núcleo. Não era para estar produzindo esse tipo de resultado. E também houve uma grande queda em uma das formas fundamentais pelas quais as mulheres expressam sua feminilidade, que é ter filhos. Ouça isso. Há novamente uma discrepância em relação à probabilidade de as jovens mulheres sentirem que gostariam de ter filhos, comparado ao que os jovens homens gostariam. Sim. Ainda estamos falando de números pequenos, mas jovens mulheres têm bem menos chance que jovens homens de dizer que querem ter filhos.
E, novamente, isso é particularmente evidente entre mulheres brancas com menos de 30 anos, das quais 1 em cada 5 diz que não gostaria de ter filhos. E isso não é tipo agora, é nunca. E, obviamente, elas podem mudar de opinião com o tempo e tudo mais, mas elas meio que já começam sua trajetória em termos de como veem os relacionamentos ou se aproximam das pessoas com essa visão em mente, de uma forma que os jovens homens da mesma idade não parecem ter na mesma intensidade. Sim. Você já falou em formar uma família com suas parceiras? Sim. Muitas delas não tinham certeza. Algumas eram contra, outras não tinham certeza, mas falaram sobre isso. Nenhuma delas queria ter filhos antes dos 30. Conversei com uma garota que pesquisou apenas com o pessoal da série dela. Ela simplesmente perguntou. E eu acho que ela perguntou para uns 15 rapazes e 15 moças. Quase todos os rapazes queriam filhos até os 30, enquanto quase nenhuma moça queria. Esse era o objetivo? Queriam que homens virassem mulheres e mulheres virassem homens? Que mulheres dissessem, não quero filhos, não terei antes dos 30? O que é muito louco, aliás. De novo, quando eu estava crescendo, as mulheres eram assim, crianças, eu quero ter meu próprio filho e tudo isso, sempre que viam crianças. Porque eu via com minhas primas, toda vez que uma delas ficava grávida, meu Deus, era como uma grande festa na minha família. Todo mundo ficava animado, fazia um chá de bebê, todo mundo ficava tipo, sabe, era maravilhoso de ver. Hoje em dia, se as mulheres veem outras crianças e ficam tipo, eca, o que é isso? Tipo, é uma diferença tão gritante entre uma coisa e outra. 30 anos e homens dizendo que adoram crianças e querem muitos filhos. Isso é vitória? Só inverte os papéis de gênero e faz todos lutarem contra o natural. Havia 8% dos homens que disseram que nunca quereriam ter filhos, comparado a 15% das mulheres que disseram o mesmo. Tipo, não, nunca vou fazer isso. Mulheres 2 vezes mais propensas que os homens a nunca quererem ter filhos? Isso não faz nenhum sentido. Não disseram que mulheres são cuidadoras gentis e carinhosas que ficam derretidas por bebês? Ainda assim, não percebemos que há algo fundamentalmente errado. E você pode pensar, tudo bem, mas Alexandre, não faça tanto caso disso, porque isso é só a modernidade. Sabe, as mulheres evoluíram além de, ter que ter filhos. Elas não ligam mais para isso. Isso parece antiquado e tradicional e as mulheres não se interessam mais. Entendo por que você pensa assim, mas não. Olhe esses dados. Se você olhar aqui, quando perguntaram para homens e mulheres se eles querem ou não se casar, homens e mulheres estavam basicamente empatados. Talvez as mulheres só um pouco mais interessadas do que os homens. Mas espera um segundo. O que essas mulheres acham que é o propósito do casamento é criar uma unidade familiar estável para que você possa ter filhos. Então, 2 vezes. Elas discordam. Pensam que uma unidade familiar estável as faz felizes. O dobro de mulheres não quer ter filhos nunca em comparação aos homens, mas as mulheres ainda querem se casar na mesma proporção. O que significa o casamento para uma mulher se não significa se tornar uma esposa? Significa uma apólice de seguro para quando ela quiser ir embora. Esposa e mãe. Ela só quer todos os benefícios de um casamento, toda a segurança e proteção, acesso à proteção e aos recursos dele, sem fazer nada em troca, sem cumprir seu dever como esposa e ter filhos. Por que algum homem aceitaria isso? Que benefício haveria para ele em se casar com uma mulher que nem sequer quer ter filhos? Isso me lembra daquele termo que você vê por aí. Eu sou uma esposa que fica em casa, não uma mãe que fica em casa. Uma esposa que fica em casa. O que está acontecendo? Por que algum homem, com as leis de divórcio do jeito que estão, iria querer se casar? Qual é o benefício de correr todo esse risco se ele nem vai ter filhos com isso? Na escola, participei de grupos feministas e na universidade de protestos desse tipo. Eu meio que fazia parte desse mundo, mas eu tentava pensar, qual é a diferença entre a minha experiência nisso, onde todo mundo falava sobre coisas progressistas, feminismo da quarta onda e tudo isso? Qual a diferença entre isso e as pessoas de hoje? E é justamente esse pessimismo esmagador que eu simplesmente não reconheço de quando eu estava na escola e na universidade. Eu não me lembro disso, desse sentimento de estar totalmente cansada dos homens. Eu não me lembro do niilismo e da negatividade, disso eu realmente não me lembro. E ainda assim você é responsável por criar isso. Será que as primeiras gerações de feministas realmente acreditavam que estavam agindo dentro de um vácuo mágico, onde não haveria consequências futuras para suas escolhas e comportamentos?
Não consigo imaginar por que essa geração moderna de mulheres está tão desanimada. Porque tudo parece tão sombrio. Porque elas são tão cínicas. Não poderia ter absolutamente nada a ver com o fato de que a minha geração as encheu de propaganda de ódio aos homens durante décadas. Não é mesmo? Impressionante que... Não entendo por que odeiam os homens. Você sempre disse a elas que os homens eram maus. As mulheres têm a ousadia de agir como se tudo isso fosse uma surpresa, ou como se fosse de alguma forma chocante ou inesperado que as coisas tenham acabado assim. Estou surpreso que elas não disseram que a culpa é dos homens. Senhoras, minha recomendação para vocês: primeiro, olhem os dados. Segundo, olhem no espelho. Não ousem tentar lavar as mãos disso. As feministas criaram isso. Você e sua ideologia misândrica são responsáveis por esses resultados. Não finja que é diferente. Nós não vamos cair nessa. Eu sei que vocês já sabem dessas coisas, mas é bom ver os dados e ser confirmado pelos fatos. Vamos recapitular o que aprendemos. Aprendemos que homens gostam de mulheres, mas rejeitam o feminismo, enquanto mulheres simplesmente não gostam dos homens. Assim, aprendemos que as mulheres e suas mentalidades de vitimismo são resultado de projeção. E também que as mulheres perderam o contato com sua feminilidade. Mas a pesquisa aqui... Elas se desconectaram da realidade. Foi bem extensa e cobriu várias áreas. É sobre isso que falarei na parte 2. Novamente, para mais dados, veja a parte 2 e acesse o Patreon dele. Provavelmente é o único Patreon que já promovi. Não tenho Patreon, Discord ou similares, estou muito ocupado. Eu gostaria de me conectar com vocês, mas é difícil bater papo, cuidar da loja de donuts, da cannabis e tudo mais. Estou muito sobrecarregado, então curta, inscreva-se e comente. Agradeço de verdade. Até a próxima.